Bom dia, pessoal, tudo bom? Beleza? Vamos lá, gente. O foco dessa segunda apresentação é dar uma visão geral sobre o que vai vir pela frente em relação ao projeto Infracidade aqui no Laboratório de Engenharia de Software. Então, assim como aconteceu no final do ano passado, que eu dei uma pincelada geral, né, dos principais resultados que a gente conseguiu alcançar, a ideia agora é fazer algo parecido com o que a gente também fez antes, que é dar uma visão do que vai vir pela frente. Então, a ideia central é a gente fez um planejamento, né, até metade do ano, então considerando até julho, né, mais ou menos. Então, a ideia é que a gente consiga dar uma passada geral nas principais linhas, dando uma visão, né, do que a gente tem como objetivos principais para cada uma delas. Faz sentido para vocês? Está tranquilo? Legal. Então, vamos lá, gente. É claro que, assim, eu não estou envolvido em todas as trilhas, né, pessoal? Então, meus colegas aqui, por favor, sintam-se à vontade, né, caso queiram compartilhar, né, e complementar alguma coisa. Bom, pessoal, são 11 linhas, tá? Então, tem bastante coisa aqui que é para ser dita, tá? Eu vou basicamente passando cada uma delas, tá? Até porque algumas delas vocês já conhecem, né? Então, nada mais é do que contar as novidades, né, do que vai vir pela frente, tá? Para a gente poder explorar. Então, vamos primeiro começar nessa ordem aqui. Primeiro, sinais vitais, saúde. Lembrando que essa trilha, ela tem a ver com o quê? Com o monitoramento remoto de dados de saúde de pacientes que estão internados no UTI. Tá? Todo mundo lembra disso? Beleza. Então, o foco central aqui, a gente tem desenvolvido uma solução voltada para isso, para que o profissional de saúde ele consiga monitorar os dados dos sinais vitais dos pacientes. Então, a gente tem utilizado diferentes monitores de marcas distintas para poder fazer essa coleta de dados. Além disso, a gente também tem utilizado dispositivos IoT para permitir também esse acompanhamento, como, por exemplo, o Apple Watch, né, que foi um dos recursos que a gente utilizou. Então, para esse período agora, a gente está como foco a inclusão de novos monitores. Então, a gente está desenvolvendo uma solução agnóstica, onde, independente da marca, que de fato vai ser utilizada no hospital, a gente vai ser capaz de coletar os dados e apresentar isso de maneira estruturada para o profissional de saúde. Tá? A gente chama, tem um termo que a gente usa internamente no projeto, que é normativas, que esse projeto, como tem relação, né, com o que pode ser feito no Estado, o que pode ser construído no Estado, eles querem orientações de como, de repente, construir, talvez, hospitais, colégios, entre outros locais. Então, isso faz parte da nossa pesquisa também, né, de como contribuir e levar nessas orientações. E aí, essas orientações têm a ver com esse termo normativas, que eu estou comentando com vocês. Então, o nosso foco aqui também está sendo o que é necessário para permitir a implantação dessa solução, deixando bem claro que necessidades são importantes terem lá, que requisitos são esses, né, serem colocados no hospital. E é claro que eu vou até fazer um spoiler já de uma área mais na frente, para poder visualmente ficar isso bem ilustrativo, para quem vai receber, né, essa ideia, a gente está fazendo uma modelagem 3D disso, para poder apresentar isso visualmente. E aí a gente está utilizando o contexto do metaverso para poder dar esse tipo de experiência e entender como isso pode ser apresentado e construído. Legal? E aí, por fim, tem a ideia de escrever artigos, né, sobre prontuário eletrônico, PHR, né, de pacientes, e um outro artigo que é impacto da quádrupla hélice da inovação no ecossistema de saúde no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma série de parceiros, né, que estão investigando e também vendo que contribuições a gente pode fazer, e essas são duas temáticas aqui que devem ser contempladas durante esse período. Sobre imunização, né? Teve o Coutinho aí que já falou um pouquinho, né, sobre algumas novidades que aconteceram. Basicamente, né, o foco principal segue a mesma linha, né, de coleta de dados, né, ter esse entendimento, né, que informações são importantes até para poder ajudar a contribuir, né, com desenvolvedores, com bons trabalhos, né? E, basicamente, o que tem sido feito é estudo da relação entre aspectos humanos e sociais e a qualidade de software, né? Então, esse é um ponto importante, né? O estudo contínuo, né, vai ser transversal durante todo o período, né, para poder ver o que pode ser coletado de importante para poder impactar, né, essa questão do desenvolvedor, entender como gerar um bom ambiente, né, em relação ao trabalho. Realização de experimentos com diferentes dispositivos, então isso tem sido feito já, né? Inclusive, eu sei que até tem um dos estagiários, o João, né, que também está envolvido, acho que nesse processo, né, com vocês. Então, ele tem contribuído, né, junto com a equipe do Alessandro e da Juliana. Então, tanto dispositivos como o Apple Watch, como também outros, né, parece que estão sendo vistos, até porque cada dispositivo coleta informações diferentes. Então, é importante, né, ter essa variedade, né, para poder justamente ver o que é mais relevante, o que vale mais a pena.
E, é claro, evolução na construção de uma ferramenta de análise de dados coletados, né, no final, para poder usar ela como referência, para poder ter essa coleta de informações. Beleza? Tem mais algum ponto? Vocês querem complementar? Acho que o principal é isso. Tranquilo? Legal. Sobre o BIM, né? O BIM a gente sabe, né, pessoal, que é basicamente um modelo, né? Tem uma série de recomendações, né, que deveriam ser seguidas a partir dessa abordagem, desse método, né, para que seja aplicado em construções que vão ser realizadas aqui, né, no Estado. Né? Inclusive, vários outros países aplicam esse tipo de método, né? E, basicamente, no Rio, não sei se todo mundo sabe, que tem uma lei agora, né, que diz que a recomendação primária é o uso disso. Caso você não aplique, né, o BIM, você tem que justificar perante o governo o uso de um outro método para poder, de fato, fazer a construção de algum espaço. Tá? E aí a gente tem, né, no nosso grupo, né, pessoas que têm estudado sobre isso. Em particular, tem uma ferramenta chamada de Revit, que já foi, inclusive, apresentada no ano passado, né, onde, basicamente, ela tem como foco central ser usada para poder criar uma arquitetura de locais que vão ser construídos, tendo uma visão 3D, e isso sendo usado como referência para que as construções possam acontecer. E o legal disso é que a gente tem uma das pessoas que está presente aqui, que é o Lucas, né, que tem estudado bastante sobre isso, né, inclusive tirou uma certificação recente sobre o Revit também, né, fazendo seu merchan aí, Lucas. Tá? E uma coisa que é legal é que o Revit ele permite integração também com o metaverso. Né? Então, a gente tem, né, já que a gente tem uma linha de metaverso sobre isso, a gente tem aproveitado essas duas oportunidades aí de usos, tanto da ferramenta no contexto de construção civil e ver como isso se relaciona também, né, com o metaverso. Então, isso pode trazer uma série de benefícios, né, a partir dos estudos. E, naturalmente, a gente está fazendo aqui artigos, né, primeiro para poder dar na mão de uma pessoa que não conhece nada de BIM e poder receber, né, um paper, né, de orientação, né, do que é o contexto, de maneira fácil, de maneira direta. Então, a gente está elaborando algo desse tipo. E o Revit a gente também vai fazer mais à frente, né, para poder dizer sobre oportunidades de uso da ferramenta, inclusive, né, tanto no metaverso como fora dela também. Beacons. Outra linha de pesquisa. Beacons, todo mundo lembra o que é Beacons? Quem não lembra o que é Beacons? Ou quem não sabe o que é Beacons? Legal, tá. Para quem não sabe, beacons são dispositivos, tá? Em geral, são bem pequenos, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui, então não é nada grande. E ele basicamente ele fica emitindo um sinal, tipo de rádio, sabe? E aí, o que é interessante desse sinal? Que se você desenvolve uma solução que ela é capaz de capturar esse sinal, ele consegue identificar que está próximo daquele dispositivo. Faz sentido? É que nem quando você está no museu. Você está no museu, tem lá as artes, e aí imagina, você chegou próximo de um quadro, e aí, de maneira automática, um conteúdo é apresentado para você para explicar sobre aquele quadro. Então, esse conceito geral, né, o Beacons ele se enquadra em relação a essa finalidade. Então, a gente já teve apresentações sobre isso no período passado, a gente tem até um outro membro aqui nosso também, o Caio, né, que participa desse processo, e surgiu uma demanda da PUC para poder espalhar Beacons aqui no campus. Então, a gente está com esse desafio de... são 6 ou 7 pontos que vão existir espalhados de maneira específica aqui. Isso foi até uma parceria nossa, né, com o professor Marcelo Mota, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Foi até ele que fez essa relação, né, essa ponte, né, para a gente. E a gente está chamando, né, essa primeira experiência como Jornada da Geografia. Então, é relacionar alguns pontos específicos da PUC no contexto geográfico, né, da cidade do Rio de Janeiro, né, questão de meio ambiente. Então, a ideia é explorar isso. A gente, inclusive, do lado dele vai ter uma equipe própria para poder fazer produção de vídeo, né, uma série de questões, e a gente está com a responsabilidade de fazer o desenvolvimento dessa solução tecnológica. Né? A primeira versão que vai ser feita vai ser para a plataforma iOS, né, até como MVP, para a gente poder validar, né, ver se está tudo ok, para depois, de repente, expandir para outras plataformas também. Legal? Pessoal, está tranquilo? Está dando para acompanhar? Bom. Metaverso. Né? Metaverso, a gente tem Júlio, Lucas também trabalhando, né, nesse contexto. Né? Basicamente, a gente... E tem o João também, né, que também está agora relacionado a isso. Um ponto que é bem legal e que a gente começou a avançar, a gente tem percebido que várias ferramentas de modelagem de 3D que são usadas para customizar espaços no metaverso, elas possuem certas limitações. Então, quando você quer, por exemplo,
customizar, né? Fazer alguns trabalhos bem específicos, o trabalho que você tem acaba sendo grande. Então, pensando em facilitar esse processo, né, a gente está fazendo a construção de alguns plugins para poder facilitar esse trabalho, para não ficar mais tão repetitivo e trazer mais agilidade nesse processo de construção. E isso, inclusive, né, é um projeto final de um aluno meu, que é o Júlio, né, de projeto final, que ele está basicamente, né, fazendo a construção desses plugins para a ferramenta do Blender, para permitir que, toda vez que a gente quiser criar um espaço customizado, tendo algumas características específicas, no lugar de ter que começar do zero, como geralmente é feito, agora você vai ter a facilidade de clicar no botão e ter isso muito mais fácil para você. Legal? Então, criação de espaços, né, acho que relacionado a esse contexto, a gente está trabalhando no metaverso, tanto no contexto de saúde e salas de aula, tá, de educação, que eu vou falar um pouco mais de detalhes mais à frente, tá? Mas é só para entender, né, que está relacionado aqui ao contexto do metaverso também, tá? Essa experiência, né, de construção de espaços em contextos diferentes. E aí, educação. Sobre educação, olha aí o termo normativas aí novamente, né? Basicamente, a gente fez um estudo, não sei se vocês lembram, um estudo comparativo de metodologias de ensino e aprendizado. Vocês estão lembrados no ano passado? Né? Então, foi até legal que a gente fez um artigo sobre isso, meio que destacando vantagens, né, em relação a cada uma delas. E isso serviu muito como referência para a gente poder entender que características são muito fortes, né, que os colégios têm procurado identificar, aplicar, né, nas salas de aulas. E aí, essa é outra demanda em relação ao que pode ser construído. Como pode ser o formato das futuras salas de aula? Né? O que, de repente, pode ter para poder ajudar os alunos, né, de colégio de ensino fundamental, segundo grau, para, de fato, né, terem uma jornada mais interessante, né, terem maior envolvimento nesse processo. Então, a partir desse estudo inicial que foi feito, agora a gente está numa linha de identificar quais são as características, essa lista, né, que de fato é importante ser lidada numa sala, que tipos de formatos, o que pode ser feito na sala, né, para de fato atender essas características. A gente já percebeu que tem várias salas que já tem várias propostas muito legais, inclusive aqui dentro da PUC mesmo, né? A gente tem isso, e tudo isso a gente está usando como inspiração também, né? Então a gente não vai reinventar a roda, né, pessoal? A gente vai também procurar beber do que já foi bebido, né? E trazer, de repente, coisas adicionais aí para poder, de repente, fazer algo que possa contribuir. E aí, a gente basicamente está criando duas versões dessa sala de aula no metaverso, uma com recursos bem limitados, porque a gente entende que às vezes você não consegue construir uma sala, né, usando, né, os melhores materiais, né, ou de repente as melhores cadeiras, mesas e assim por diante. Então, como oferecer, mesmo aplicando, né, e seguindo aquelas características orientadoras do que deveria ter numa sala, usando recursos menores, e uma que seria a sala de aula ideal, você não tendo limite de recursos. Então, a gente está fazendo isso, né, duas versões no ambiente do metaverso, uma usando o Blender e a outra usando o Revit, né? Porque isso fica transversal também ao BIM, né? Então, por isso que acaba sendo uma experiência muito legal até para a gente poder entender até onde o Revit chega, né? Em relação à customização, né? Considerando essa relação do metaverso. Adicionalmente, a gente pretende fazer um artigo de proposta de sala de aula, né? Deixando isso bem formalizado, né? O porquê, de onde fez, qual foi a fundamentação utilizada, né? E a proposta em si, né? Que a gente conseguiu modelar e fazer a partir do metaverso. E o ponto que tem relação de maneira transversal, acho que até os projetos, as trilhas, que eu particularmente estou envolvido, a gente tem aplicado a metodologia CBL, né? Nas linhas que a gente tem aplicado lá, né? Na nossa equipe ali embaixo. E isso tem gerado um reflexo muito legal, né? Principalmente desde o ano passado tem acontecido isso, que outras universidades têm procurado para poder entender mais sobre a metodologia e fazer treinamentos para professores, né? Aconteceu no ano passado de ser convidado para a Universidade de Vassouras para fazer um treinamento para professores de universidades e colégios estaduais e municipais, né? E assim, imagina a loucura que foi, né? Você juntar todo mundo numa sala de aula e os problemas diferentes que cada um tem, né? Isso foi muito legal, né? E aqui na PUC também tem acontecido isso, que diferentes departamentos também têm me procurado para poder falar sobre a metodologia. Então, eu já fiz um treinamento inicial com alguns professores de engenharias diferentes, que tem até uma relação mais próxima com o projeto Infracidade via Tecgraph, né? E a gente fez o treinamento com algumas pessoas pontuais, né? E tanto o departamento de comunicação como de letras também já demonstraram interesse para poder aplicar sobre isso. Isso tem a ver também com o reflexo aí, um dos resultados do projeto.
Bom, a barra está na frente, está atrapalhando a leitura. Mas é sistema de gestão de projetos, né? Basicamente, a outra linha, sistema de gestão de projetos de obras públicas, esse é um sistema que já tem sido evoluído e desenvolvido já há alguns meses já. Então, essa é uma outra linha, né? Eu, particularmente, não estou envolvida nela, mas o foco principal, né, de resultado é fazer a evolução desse sistema. Tem uma documentação específica que eles querem fazer, que é uma especificação técnica, né? Que eles querem fazer do sistema como um todo, porque a ideia é que isso possa ser passado, né, lá para o pessoal do IEA, né, e ter um entendimento, né, de como o sistema foi construído, né, como isso talvez possa ser implantado, né, para ser utilizado no dia a dia. E isso, naturalmente, tem uma relação também com uma possível publicação que pode ser realizada. Tá? Então, dessa trilha em particular, né, o objetivo central acaba sendo esse. Quer complementar com alguma coisa, André? Não, porque isso completa o ciclo do BIM, né? Você especifica o projeto todo em BIM e depois você faz todo o acompanhamento usando esse software de gestão, tendo uma sequência que fecha o processo. Legal. Vamos lá, tem aqui uma metodologia também, né, de sistemas inteligentes de apoio à decisão, que isso tem relação com uma tese de doutorado de um aluno do professor Lucena, né? Então, tem alguns cenários de uso, algumas situações específicas que ele tem procurado trazer isso no contexto de BIM, de como apoiar certas decisões, né, utilizando tal metodologia. E a ideia central é que está acontecendo a evolução natural da tese, a defesa, a previsão é final do ano, né, 2023.2, né, e para esse período ele tem como previsão fazer uma publicação em um journal, né, relacionado a esse contexto. Evento em Vassouras, pessoal. Todo mundo sabe que a gente fez um evento em Vassouras, né? Em fevereiro, acredito eu. Esse evento teve uma repercussão muito positiva para o projeto. Não só para o projeto, mas também em questão de até aproximação de parcerias de outros projetos que possam emergir a partir disso, né? Não somente entre PUC-Rio e Universidade de Vassouras, mas também outras instituições que também têm interesse em se aproximar, tanto da PUC como da universidade de lá. Então, acho que quando a gente organiza eventos desse tipo, né, esse é um dos objetivos, né? Dar a possibilidade que as pessoas possam se juntar. Então, a gente está agora com um dever de casa, né? E a gente tem trabalhado isso, particularmente eu e o André, principalmente, identificar possíveis parcerias aí, né, que podem surgir, emergir e crescer cada vez mais entre as duas universidades. Já existe uma visita programada do reitor da Universidade de Vassouras, que vai vir com um time lá deles, né? Para poder conversar sobre alguns assuntos, sobre essas possíveis parcerias, que está previsto em abril, se não me engano, né, que a gente conversou. E a ideia é definir basicamente esses próximos passos aí com eles para ver o que a gente consegue fazer daqui em diante. Falando de eventos ainda, estrategicamente para o projeto, fazer um evento desse tipo aqui no Rio de Janeiro acaba sendo importante. Tá? Isso também é uma demanda natural que acabou surgindo durante o ano. Então, o evento Cidades Inteligentes, como teve essa repercussão tão positiva e várias pessoas do Rio de Janeiro queriam participar, inclusive do IEA, entre outras, né? A gente basicamente, né, vai estar oferecendo esse evento aqui na PUC, tá? A gente está com previsão realizar esse evento em outubro, tá? E isso, inclusive, depois a gente vai conversar em mais detalhes com os professores aqui, né? Porque acho que vai ser uma oportunidade muito legal, né, da gente poder fazer uns amarros, de repente, de pesquisa, dar visibilidade para o campus, né, de iniciativas que, de repente, estão acontecendo. Isso está num processo muito inicial, tá? A gente teve, basicamente, 1 ou 2 conversas, né, sobre isso. Então, a ideia é que a gente está no momento de começar a definir essa estrutura do evento, né, as datas. Uma relação também muito forte que a gente quer fazer é com o departamento lá de saúde, né, que a gente tem aqui, de medicina, porque como vai ter painéis voltados para a saúde, como aconteceu no evento, até por uma questão de também celebração de 70 anos, né, do próprio departamento, a gente quer utilizar isso aí também como uma via, né, para poder trazer mais projetos de saúde, juntando tecnologia e ver o que a gente consegue fazer em conjunto aqui na PUC. Tá? E aí, é claro que, para quem já organizou o evento, sabe que é todo um processo fazer isso, né? Então, confirmar palestrantes, né, ver como é que vai ser, e tem uma série de trabalhos em paralelo.